Meus irmãos, nós vamos hoje começar uma nova série de mensagens. Pedi para o Arthur já colocar ali para nós. Coloquei ele hoje à tarde no grupo da igreja. E eu sei que talvez alguns irmãos ficaram na dúvida, né? Mas o que é isso que o pastor vai falar? Queridos, nós aqui costumamos durante o ano fazermos algumas séries de mensagens, né? Às vezes temos cultos onde nós estudamos aquilo em específico naquele domingo, mas em alguns meses nós ficamos juntos em alguma série de mensagens. E nós tivemos já muitas séries nesse ano. Na verdade, esse ano nem tivemos tantas como nós normalmente temos, mas nós tivemos nos últimos domingos a nossa série de Páscoa, que foi uma série que falou muito ao nosso coração sobre aquele que gera vida. E nós vimos como Jesus, ele gera vida sobre o pecado no primeiro domingo. Depois vimos como Jesus gera vida sobre o nosso esgotamento, o nosso cansaço. E no domingo passado tivemos o nosso culto de Páscoa com a cantata, com o coral. Um culto lindo, muito especial. E hoje então, passando a Páscoa, nós entramos em uma série de mensagens novas. E nós acabamos de vir de uma série de mensagens que falou muito ao nosso coração. E nessa série que nós vamos iniciar hoje, talvez nós sejamos desafiados a usar um pouquinho mais a nossa mente. É uma série onde nós vamos trabalhar alguns questionamentos, trabalhar algumas dúvidas do nosso tempo, e vamos ter ela aí até o final de abril. São 3 domingos, porque em maio é o nosso mês da família. É um mês que nós amamos muito aqui na igreja e vamos começar a trabalhar aí a temática da família. Então, nos próximos 3 domingos, nós vamos falar sobre o Deus esquecido. Hoje, nós vamos introduzir essa série para nós entendermos sobre o que se trata, né? O que é que nós vamos falar nessa noite. E antes de nós começarmos a conversar um pouquinho sobre isso, eu queria já ler o texto que nós vamos ler essa noite. Os irmãos podem abrir no livro de Colossenses, capítulo 1, o Arthur vai projetar ali para nós também, para que você que não trouxe sua Bíblia hoje, possa estar acompanhando a leitura. Te encorajamos a trazer a sua Bíblia no próximo domingo, para que você possa ir, nós sempre incentivamos, né, você trazer sua Bíblia, fazer anotações. Se você não gosta de rabiscar a sua Bíblia, então pode trazer um caderninho junto. Mas se você não tem problema com isso, você pode rabiscar a sua Bíblia aí, fazer suas anotações como você desejar, tá bom? Colossenses capítulo 1, versículo 15. É um texto muito conhecido, é um texto que provavelmente era até uma canção que era cantada na igreja, nas primeiras igrejas. E é um texto muito bonito, que talvez você já conheça. Ele fala exclusivamente sobre Jesus. Tudo que nós lemos nesse texto, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 20. Tudo que nós lemos nesse texto fala sobre Jesus. Vamos ler então. Diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Vamos orar uma última vez. Deus, nós agora estamos diante da sua palavra, e nós cremos que a Bíblia é a sua palavra, e é a palavra viva para as nossas vidas, ó Deus. Nós pedimos para que nesse momento o Senhor fale ao nosso coração, através daquilo que o Senhor preparou para nós hoje. Todos nós saímos daqui ministrados pelo Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fazia alguns domingos que eu não trazia o meu galãozinho de água, né? Hoje eu trouxe aqui. Meus irmãos, é o seguinte, pode voltar nos slides, Arthur, por gentileza.
Nós vamos começar essa nova série de mensagens e até o nosso momento missionário trouxe alguns dados, algumas informações que vêm a calhar sobre aquilo que nós vamos falar. O Deus esquecido. Nós vimos aí nas porcentagens desses países como pessoas que não têm nenhuma religião, pessoas que não creem em nenhum Deus ou que creem em todos os deuses, como isso está aumentando, como isso está crescendo. Deus está aos poucos sendo esquecido pela humanidade. Isso é fato. Se nós voltássemos algumas décadas atrás, havia um questionamento muito forte sobre Deus. Não se questionava se Deus existia. Se questionava o que eu preciso fazer para chegar até Deus. O que eu preciso fazer para ser aceito por esse Deus, para conhecer Deus. O questionamento era esse. Hoje, o questionamento já não é mais o que eu preciso fazer para ir até Deus, mas será que existe mesmo um Deus? Será que existe alguém além de nós? Será que não é só um alienígena lá em cima controlando tudo? Será que não há ninguém? Nós somos ali obra do acaso. E então nós vamos ver nessa série de mensagens, principalmente hoje, por que isso está acontecendo e como nós temos que tomar cuidado com o nosso coração para que nós também não estejamos indo por esse caminho. Pode passar, Arthur? Então, nessa primeira noite, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Deus esquecido em nossa mente. E em cada um dos domingos que nós vamos falar um pouquinho sobre mente, sobre o coração, mas hoje em específico sobre a mente. Então, se você talvez esteja cansado aí, se você está na escola ainda estudando, talvez hoje a gente vai forçar um pouquinho os neurônios aí, mas garanto que vai ser muito especial para as nossas vidas. O Deus esquecido em nossa mente. Queridos, de novo nós vamos lembrar que cada vez mais as pessoas estão abandonando Deus, pensando cada vez menos em Deus. Se você viu o desenho da nossa série de mensagens, aquelas duas mãos se aproximando, e você não associou de onde que veio, porque veio esse desenho aí que está aí projetado, pode passar, Arthur. Ele é dessa obra de arte, desse artista, o Michelangelo, se chama A Criação de Adão. Foi encomendada por um papa lá no ano 1512, se eu não me engano, e está exposta no teto de uma capela lá na Itália. E, enfim, é muito conhecida. Provavelmente você já viu na escola, já viu em algum lugar. É uma arte, uma pintura muito conhecida. E ela retrata ali a criação de Adão da parte de Deus. E é uma arte com vários detalhes, nós recortamos ela ali, mas com várias informações. E a gente consegue tirar várias interpretações dessa arte, mas o que mais chama a atenção, pode passar, Arthur, é justamente o fato de, aparentemente, Deus estar se esforçando para chegar até o homem, e o homem ali fazendo talvez pouca força, pouco caso, mas o principal ali era o retrato nessa arte de que Deus, Ele quer vir até nós, mas nós ali que temos que dar essa decisão final de nos aproximarmos ou não de Deus. E é interessante isso, meus irmãos, porque isso foi encomendado lá pela Igreja Católica naquela época, está exposto lá. E essa interpretação de que Deus está ali desesperado atrás de nós, tentando nos alcançar, e nós podemos fazer pouco caso disso ou não, e algo que está exposto em uma igreja já começa a trazer para nós um entendimento como as pessoas entendem Deus ao longo do tempo. Então, para aquelas pessoas daquela época, esse era o entendimento que eles tinham de Deus. Deus é esse que tenta vir até nós, e nós somos esses que podemos abraçá-lo, que podemos esticar a nossa mão até Ele, ou não, mas no fim depende de nós. E esse era o entendimento daquela época. E nós estamos falando sobre isso, meus irmãos, pode passar, Arthur, porque hoje nós temos ali na Europa aquelas catedrais magníficas, igrejas, mas que hoje já não são mais igrejas. Algumas sim, continuam sendo igrejas até hoje, mas a grande maioria se tornaram museus. E nós temos igrejas que por muito tempo foram igrejas ali lotadas de pessoas que vinham de vários lugares para ouvir a pregação, para ouvir a palavra. O trabalho missionário ele surge na Europa. Nós hoje somos alcançados
Claro que vieram missionários dos Estados Unidos, mas primeiro foram os europeus que chegaram nos Estados Unidos, levando o Evangelho. E sempre foi um berço de missionários, as grandes histórias que nós ouvimos dos nossos pais da fé, sobre aqueles irmãos que se arriscaram em lugares distantes e perigosos, eles vieram ali desse lugar. Nós conhecemos histórias, por exemplo, de cidades grandes. Londres, por exemplo, a capital da Inglaterra, que obviamente na época não era tão grande, mas que aos domingos praticamente nada abria na cidade, porque havia um clamor popular muito grande e todos iam até a igreja ouvir Charles Spurgeon, que alguns irmãos conhecem, um grande pregador daquela época. Conta-se até que nesse tempo todos os bares da cidade fecharam, porque as pessoas queriam ir até a igreja para ouvirem o pregador. Então, por muito tempo foram igrejas suntuosas, igrejas repletas de pessoas que clamavam pelo Senhor, que nós conhecemos várias histórias dos avivamentos que aconteceram lá na Europa, mas que hoje a grande maioria dessas igrejas se tornaram museus, se tornaram pontos turísticos e já não recebem mais pessoas. E hoje nós temos na Europa pequenas igrejas que se reúnem em casas, se reúnem em espaços menores, ali com às vezes 20, 15, 30 pessoas, e os missionários que estão lá falam que para uma pessoa se converter lá, se batizar, às vezes são 10 anos para que uma pessoa conheça Jesus. Agora nós começamos a imaginar como que chegou nesse ponto, um lugar ali onde as pessoas buscavam o Evangelho, buscavam a Deus, onde nós tínhamos ali o avivamento. Os irmãos talvez não conheçam a história dos moravianos, um povo ali da Europa, que ficaram 100 anos, meus irmãos, praticamente um século ali, orando todos os dias em revezamentos. Eles se revezavam orando somente por missões. E grandes missionários saíram desse movimento, onde eles ficavam ali todos os dias orando, cada irmão ia ali num horário do dia, orando pelo trabalho missionário. E hoje, um povo praticamente sem religião e sem Deus. Como que acontece isso? Porque nós estamos vendo, meus irmãos, o mesmo processo acontecendo agora aqui para nós. Nós vemos isso talvez hoje mais forte lá nos Estados Unidos, também igrejas que eram muito grandes, fechando, diminuindo, algumas crescendo, continuam crescendo. E aqui no Brasil nós já começamos a ver isso acontecendo também. E principalmente após a pandemia nós temos visto muitos irmãos aí que enfraqueceram, que não voltaram mais. E temos visto isso acontecendo no Brasil. Agora, por que isso acontece? Pode passar, Arthur, por favor. Nós temos uma matéria, por exemplo, ali na revista Veja, que fala por que milhões de evangélicos estão abandonando suas igrejas, chamando de desigrejados, né, aqueles que abandonam suas igrejas. Pode passar. Se você acha talvez, mas a Veja, eu não sei. Pode passar, Arthur. Tudo mais, nós temos a Ultimato, que é uma revista evangélica, né, falando exatamente a mesma coisa, a triste realidade da igreja evangélica nos dias de hoje, desenvolvendo ali uma matéria. E nós temos visto realmente, meus irmãos, dificuldades. Nós vemos ao mesmo tempo muitas igrejas crescendo, e durante essa série nós vamos entender por que igrejas crescem no meio desse tempo, mas muitas igrejas estão infelizmente regredindo e se enfraquecendo mediante a tudo isso. Pode passar, Arthur, por gentileza. E a pergunta principal dessa noite é o que eu e você, o que nós pensamos sobre Deus. Porque nós vamos entender nessa noite que essa guerra que está acontecendo sobre a nossa fé, sobre a nossa vida com Jesus, ela acontece no campo da nossa mente. Ela não acontece nas nossas emoções, ela não acontece se nós vamos na igreja no domingo ou não, mas ela começa e termina na nossa mente. O que nós pensamos sobre Deus? O que nós entendemos sobre a pessoa de Deus? E é curioso, meus irmãos, que nós temos aqui no Brasil uma grande variedade de igrejas, né? Igrejas a todo tipo, igrejas cristãs, evangélicas, estou dizendo aqui. E dependendo da igreja que você for, você pode perguntar para uma pessoa, olha, como você conheceu Jesus, quem é Jesus para você? E ela vai dizer uma coisa totalmente diferente do que você espera. Já contei aqui para os irmãos a história uma vez de um pastor ali de uma igreja batista que recebeu ali uma pessoa nova e queria virar membro da igreja. Ele recebeu no gabinete e perguntou, como é que você conheceu Jesus? Conta a história da sua conversão para mim. E ele falou que foi numa igreja, naquele domingo ele estava com muita dor de barriga, estava incomodando muito ele, oraram por ele, a dor de barriga dele passou e ele nunca mais saiu da igreja.
e essa foi a sua conversão. Ou seja, não houve ali um encontro pessoal com Jesus, houve ali talvez tenha sido Deus, talvez não, mas houve ali uma aparente cura física e aquilo foi a conversão dele. Então nós temos aí muitas igrejas com pensamentos diferentes. E você pode pensar, mas tudo bem, o que impede que talvez a outra igreja esteja certa, a outra errada, né? Cada um no seu quadrado. Mas nós vamos entender hoje, meus irmãos, que tudo é uma questão da nossa mente, o que nós entendemos sobre Deus. E que talvez nós mesmos aqui entre nós possamos já estar abraçando alguns entendimentos que vão nos afastar de Deus. Pode passar, Arthur. Nós temos esse filósofo, que talvez todos os irmãos conheçam, Nietzsche, principalmente os jovens aí, adolescentes vão conhecer nas escolas, ou já conhece. E ele tem uma frase que ficou muito conhecida no meio cristão, né? Deus morreu, Deus continua morto, e fomos nós que o matamos. Isso dito alguns séculos atrás. E ele disse isso, meus irmãos, porque ele tinha uma teoria na sua mente, que o ser humano ele atinge o seu ápice, a sua plenitude, a sua capacidade máxima, quando ele deixa de acreditar em Deus. Quando ele entende que não existe Deus, existe Ele mesmo, o que importa é aquilo que acontece na vida dele, é Ele por Ele mesmo e é isso que vale. Não se preocupe com ninguém, não se preocupe com Deus, viva para você mesmo. E ele tem alguns livros falando sobre isso, e aí tem uma filosofia que vem dele chamada niilismo, onde o prazer pessoal, a sua felicidade pessoal está acima de tudo. Se te faz bem, então faça, porque aquilo é bom para você. E nós percebemos isso acontecendo no nosso tempo quando nós ouvimos isso por aí. Talvez em uma rede social, em uma página de fofoca, aquela frase, né? Seja feliz, não se importe com ninguém, se importe só com você mesmo, você acima de tudo e tudo mais. Talvez em um filme, em alguma novela, algum seriado. Mas o fato é que isso que ele propôs até hoje permeia as nossas mentes. E nós nem sabemos disso. A gente às vezes nem conhece ele, mas aquilo que ele disse lá atrás está na nossa cultura e nós vamos abraçando meio que sem saber. Então é isso, o seu prazer, a sua felicidade está acima de tudo. Coloque isso acima de tudo. E no mesmo contexto dele surgiu um teólogo, pode passar, Arthur, que tem um nome difícil, não vou falar o nome dele aí, mas ele diz o seguinte, lá em 1965, meus irmãos, muito tempo atrás, ele disse assim, Deus está sendo expulso cada dia mais da vida e estamos indo em direção a uma época totalmente sem religião. Isso há quase 70, 80 anos atrás. E ele estava certo, quando nós vemos como a Europa está hoje. Esse teólogo era alemão, vivia na Alemanha, inclusive ele passou ali pela Segunda Guerra Mundial. O que o Nietzsche falou, aquele filósofo, ele disse assim, nossa, o ser humano ele está chegando num ponto onde ele não precisa mais de Deus. Ou seja, nós matamos Deus, ele diz assim. Porque com a evolução das descobertas e da ciência, as pessoas começaram a abandonar Deus para se apegar a outras coisas. Então havia algumas lacunas na mente das pessoas que não haviam resposta. Por exemplo, ninguém sabia de onde veio o mundo, né? E era a crença ali mais ou menos geral de que Deus criou o mundo. Havia um Deus criador de todas as coisas. E foi mais ou menos nessa época também que começou a ser difundida ali a teoria da evolução, por exemplo. Opa, achamos uma resposta. Talvez não tenha sido Deus que criou o mundo. Talvez tudo tenha começado do acaso, o Big Bang, a evolução e tudo mais. E as pessoas começaram a abraçar isso. A própria filosofia sempre foi muito próxima da teologia. Na verdade, a filosofia surgiu no meio da teologia, mas também começou a se distanciar à medida que começou a responder perguntas que a teologia respondia. Por muito tempo, só a teologia dizia por que nós existimos, para onde nós vamos, qual é o sentido da vida, que são perguntas mais filosóficas. E os teólogos respondiam isso. Nós vamos para o céu, se cremos em Jesus, nós somos criados para andarmos com Jesus. E com o tempo a filosofia começou a separar e criar suas próprias respostas. E nós temos isso acontecendo em várias ciências. Nós temos também, nessa época, começou ali a ser construído o que nós conhecemos hoje como a psicologia. Na época não havia ainda nem esse termo psicologia, mas também algumas respostas que as pessoas encontravam na fé
para a sua alma, começaram a conseguir encontrar em outros lugares. É por isso que o Nietzsche disse isso: olha, Deus está morto, Deus finalmente está morto, nós não precisamos mais de Deus. Agora nós estamos livres, nós finalmente estamos descobrindo que aquilo que nós acreditávamos que era Deus, na verdade não é. Na verdade foi um cientista, na verdade foi a evolução. E Deus começou a ser apagado da história, das faculdades e tudo mais. E aí esse teólogo, percebendo isso, ele diz isso: Deus está sendo expulso cada dia mais da nossa vida. Ele começou a perceber que as pessoas estavam substituindo Deus por outras respostas. As pessoas não precisavam mais de Deus. Percebe como nós também, no nosso tempo, fazemos isso? Nós muitas vezes buscamos Deus só naquilo que nós precisamos, só naquilo que nós não temos resposta, somente quando nós precisamos. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós nos tornamos a pessoa mais assídua da igreja. Nós vamos domingo de manhã, quinta-feira, porque nós precisamos de Deus. E quando tudo está bem, nossa vida volta ao normal. Então, nós também na nossa cultura estamos expulsando Deus cada vez mais da nossa vida, do nosso dia a dia. E se nós não tomarmos cuidado, nós também estamos indo para uma época sem religião. Pode passar, Arthur. É interessante porque nós também vemos nesse momento a tecnologia avançando, né? E a tecnologia que nós temos hoje também substitui várias coisas na nossa vida. Então aquilo que antes era o nosso entretenimento, que era talvez sentar numa calçada, conversar com o nosso vizinho, a gente ter um tempo ali em família, um jantar ali com o cônjuge, com os filhos e bater papo. As pessoas quase moravam na igreja também antigamente, né? Viviam na igreja porque era gostoso estar junto. Hoje nós substituímos por outros entretenimentos, né? Nós temos aquela televisão na nossa casa, grande, o sofá confortável. Então a gente só sai quando precisa mesmo. Temos internet, temos celulares, e nós vamos substituindo algumas coisas por isso. E aí nós temos ali um ex-funcionário do Google que diz o seguinte: nós estamos criando Deus. Por quê? Nós temos visto um avanço muito grande da tecnologia, aquilo que é chamado de inteligência artificial, que é uma inteligência que copia a inteligência humana, né? E é assustador, meus irmãos, assustador. Hoje nós temos aí sites, programas que você praticamente digita o que você quiser e o site te dá aquilo que você pede, perguntas, respostas, você consegue debater. Esses dias eu fiz esse teste, eu entrei lá num programa desses e comecei a debater teologia com software lá, e ficamos um bom tempo ali debatendo, ele respondia, eu respondia de volta, e ficamos um bom tempo ali. Então, a proposta, talvez não seja essa a proposta, a gente não está falando que tecnologia é ruim, ciência é ruim, longe disso, mas aos poucos nós vamos tirando Deus e vamos nos aproximando mais dessas coisas na nossa vida. Inclusive grandes milionários e tudo mais, homens muito inteligentes que mexem com isso, têm alertado, falando: olha, vamos segurar um pouco, a gente está indo rápido demais. E nós temos até já casos desses robozinhos, a inteligência artificial, que já mentiram para o homem. Então, para conseguir uma resposta mais adequada, ele vai lá e mente para o seu criador. Então, são coisas que começam a nos assustar, que a gente via em filmes, né, 10 anos atrás. Isso. Então, meus irmãos, a gente fica preocupado com essas coisas. Isso traz medo para o nosso coração e nós ficamos preocupados com isso. Mas, o que acontece, pode passar, Arthur, por gentileza, é que esse Deus que as pessoas estavam expulsando das suas vidas naquela época, que nós talvez estejamos expulsando nos nossos dias, esse não é o Deus que nós cremos. Esse mesmo teólogo, ele criou uma teoria, onde ele chama esse Deus de o Deus das lacunas, onde ele fala o seguinte: esse Deus que as pessoas usam meio que como tapa-buraco, esse Deus que responde aquilo que elas não têm resposta, esse não é o Deus que nós cremos. O Deus que nós cremos não é um Deus que veio só para responder aquilo que nós não temos resposta. Pode ser, meus irmãos, que daqui a alguns anos, coisas que hoje nós não temos resposta, a ciência, a tecnologia nos apresentem respostas novas. E nós vamos ficar, puxa vida, então aquilo que eu acreditava em Deus, né? E nós ficamos com essas dúvidas.
Mas nós não cremos em um Deus, meus irmãos, que veio só para preencher espaços vazios na nossa mente. Aquilo que nós não temos resposta, aquela doença que não tem cura, nós buscamos um milagre. De repente surge uma cura para aquela doença, não preciso mais um milagre. Nós não cremos em um Deus que só age assim. Meus irmãos, nós cremos um Deus, como nós lemos, que é um Deus que não é só um Deus de espaços vazios, mas é o Deus de tudo. Pode passar, Arthur, por gentileza. E aí nós temos o texto que nós lemos, e eu já fiz esse desafio uma vez para os irmãos aqui na igreja, e eu até faria de novo, se você não ouviu da outra vez, mas faça o desafio se você quiser na sua casa. Procure no livro de Colossenses, todas as vezes que aparece a palavra tudo, totalmente, plenamente, completamente. Porque nessa igreja, lá em Colossenses, na época da Bíblia, Paulo já começa a lidar com o problema onde algumas pessoas começaram a infiltrar alguns ensinos na igreja, onde eles diziam, olha, tem algumas coisas aqui que estão diferentes, que são erradas. Então, tudo aquilo que é físico é pecado, tudo aquilo que é carnal, você pode tocar é pecado, só aquilo que é espiritual é santo. Começaram a fazer essa divisão daquilo que é sagrado, daquilo que é secular, de quão lá fora é impuro e quanto aqui dentro é puro. E aí Paulo escreve a carta de Colossenses dizendo o seguinte, só o texto que nós lemos, nós vamos ler essa palavrinha, tudo, totalmente, completamente, 8 vezes, dependendo da versão. E nós lemos, os irmãos estão com a Bíblia aberta aí, onde nós vemos, por exemplo, no versículo 15, Paulo dizendo o seguinte, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, ou seja, o primeiro sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Então, meus irmãos, nós cremos que não há nada nesse universo que escape do nosso Deus. A inteligência que o ser humano tem para desenvolver medicamentos, para desenvolver a tecnologia, vem de Deus. Deus nos deu a capacidade para isso. O que, infelizmente, nos afasta de Deus é, com o tempo, o nosso coração. Então, pessoas que poderiam estar usando esse mesmo conhecimento, inteligência para coisas boas, acabam usando para coisas ruins. Mas não significa que o nosso Deus perde o seu poder. Quando, por exemplo, nós vemos lá nos tempos bíblicos a lepra, era uma doença que era considerada ali maldição. O leproso tinha que viver em caverna, separado do povo. Era absurdo. E nós temos alguns casos onde Jesus cura leprosos, profetas curam leprosos. E hoje, meus irmãos, é a doença que nós conhecemos como hanseníase, que já não preocupa mais, porque nós temos tratamento. Claro que preocupa se você não cuidar, mas nós temos tratamento e tudo mais. Isso quer dizer que nós não precisamos mais de Deus? Não, meus irmãos, porque foi Deus que nos deu a capacidade justamente de, com a nossa inteligência, descobrirmos essas coisas. Então, nós não podemos enxergar Deus como esse Deus dos espaços de dúvida. Aquilo que nós não temos resposta hoje, nós delegamos para Deus. É como se tudo aquilo que eu não sei, eu jogo para Deus. Não sei o que acontece depois da morte, então com certeza Deus está lá me esperando. Imagine se daqui a algum tempo criam alguma coisa aí que falam que tem lá e tudo mais. Eu não sei se tem, a gente vê muitos jovens conversando sobre isso, não sei se tem vida nos outros planetas, então eu confio em Deus e tudo mais. Acho que são anjos, e as pessoas ficam assim. E nós delegamos para Deus tudo aquilo que nós não sabemos. Mas se a nossa vida com Deus é só isso, se a nossa vida com Deus é só o nosso problema, se a nossa vida com Deus é só a nossa dúvida, é só a nossa incerteza, quando nós tivermos resposta para isso, nós vamos esquecer de Deus. E é o que muitas pessoas têm entendido hoje em dia. Cresceu por muito tempo no Brasil a tal da teologia da prosperidade, que talvez você conheça, que são as igrejas, os pregadores que oferecem bens materiais, dinheiro, recompensa e tudo mais, e as pessoas vão lá atrás disso. Deus é aquele que vai dar dinheiro, vai te fazer rico. E quando elas conseguem isso, esquecem de Deus, abandonam Deus. De novo, Deus é aquele que supre só o espaço vazio. Nós estamos com um problema familiar, meu casamento está em crise, meus filhos estão rebeldes, aí nós buscamos Deus e buscamos Deus, pedimos oração na igreja e tudo mais. Quando o casamento se acerta, quando os filhos ficam bem, a gente esquece de Deus. Então, nós vemos Deus como esse que nos responde aquilo que nós não temos resposta, nos dá solução para aquilo que nós não temos solução. E Deus também faz isso.
Deus também faz milagres, Deus também cura, nós cremos em tudo isso. Deus também restaura áreas da nossa vida que nós não temos resposta, que nós não temos solução. Mas Deus não é só isso. Deus é Deus de toda a nossa vida. Deus é Deus da nossa vida quando tudo vai bem. E aparentemente eu não preciso de Deus. Nós precisamos dele todos os dias. Esse texto de Colossenses vai dizer para nós que todas as coisas foram criadas por Jesus e para Jesus. Ou seja, todas as áreas da minha vida são para Ele, e não só as áreas de dificuldade. O meu trabalho não é para mim, é para Jesus. O meu casamento não é só para mim, é para Jesus. Meus filhos não são meus, são de Jesus. Meus estudos não são só para mim, são de Jesus. E a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai entender, então meu trabalho tem que colocar um versículo logo na porta, tem que só colocar a música gospel ali, no meu escritório, ouvindo meu fone de ouvido enquanto eu estou trabalhando. Não é isso, meus irmãos, mas quer dizer que o fim último daquilo que eu faço não sou eu. Não é somente eu ser feliz, não é somente eu ser próspero. O fim último é eu estar agradando a Jesus com aquilo que eu faço. Que seja ser bem-sucedido, fazendo o meu melhor, mas fazendo de maneira correta, com integridade, e sabendo que eu faço aquilo para Jesus, que é Jesus que me deu condições de fazer aquilo, me deu inteligência, me deu capacidades, habilidades manuais para desenvolver aquilo. É para Jesus. O casamento não serve só para eu ser feliz, o meu cônjuge tem que me fazer feliz, e quando ele não me faz feliz, eu chuto ele embora e troco, que é o que a gente mais vê. Casamentos hoje se tornaram descartáveis. O meu casamento, meus irmãos, também é para Jesus, e eu honro a Jesus através dele. Eu honro a minha esposa quando não tenho vontade de fazer isso, quando estou chateado. Eu honro meu marido quando ele está pisando na bola comigo, mas é por Jesus, não é por ele. Os nossos filhos, vale mais a pena não, é mais fácil a gente delegar para a escola, para a igreja, porque dá trabalho cuidar de filho. Mas filho não é feito para a gente ser feliz. Eu quero ter um filho, porque quando eu tiver um filho eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Não, nossos filhos também são para Jesus. Entende que quando nós começamos a tratar Deus como aquele que nos serve, como nós vimos naquele quadro, meus irmãos, a nossa vida vai ser sempre infeliz. Quando nós tratamos tudo à nossa volta como algo que serve para a minha felicidade, nós vamos sempre ser insatisfeitos. E aí nós temos que tomar muito cuidado, porque se antigamente nós tínhamos a teologia da prosperidade, hoje nós temos uma nova teologia. Eu até coloquei fotos ali, para os irmãos entenderem. Pode passar, Arthur. Hoje nós temos a teologia do bem-estar. Seja você amado, seja feliz, o que importa é a sua felicidade. E nós, sem termos conhecimento, vamos aos poucos abraçando isso. E de repente, quando vem uma frustração grande na nossa vida, quando aquilo que nós desejávamos, quando aquilo que nós sonhávamos, nós não conseguimos, quando nós somos frustrados, o que acontece? Nós colocamos na conta de Deus. Puxa, mas meu bem-estar, a minha felicidade, não era isso que Deus queria? E agora? Cadê aquilo que eu tanto queria? Meu casamento está em ruínas. Eu estou infeliz, eu estou triste. O meu carro quebrou, minha casa aconteceu alguma coisa, meus filhos aconteceu alguma coisa. Cadê o Senhor, Deus? Porque nós, na nossa mente, entendemos que Deus existe para a nossa felicidade. E a teologia do bem-estar hoje é mais perigosa do que a teologia da prosperidade, porque muitas pessoas ainda caem na prosperidade, mas hoje muitas pessoas já ficaram espertas com as igrejas que só prometem dinheiro e você dá o dízimo e recebe em dobro, seja fiel e não sei o quê. Mas com essa nova teologia nós talvez não estejamos tão preparados. E quando nós vemos, nós somos chamados ali de lindos, de especiais, de maravilhosos e tudo mais, aquilo faz uma massagem no nosso coração, a gente gosta. E meus irmãos, a gente não está falando que Deus ele é um Deus ríspido, insensível. Há vezes que nós realmente precisamos de um consolo. Há vezes que nós estamos machucados e ninguém entende mais a nossa dor do que Jesus. E Jesus é aquele que primeiro, se nós deixarmos, vai nos consolar. E a igreja também serve para isso, para nós estarmos juntos. Mas às vezes é nesse momento de sensibilidade, de vulnerabilidade que nós acabamos caindo nisso. E são pregações, meus irmãos, é a teologia do bem-estar, onde o foco da pregação é de fato o seu bem-estar. A gente não vê nenhum tipo ali de convite a arrependimento,
não vê nem exposição bíblica, às vezes é lido um versículo e depois é dito um mundo de coisas e de promessas ali para nós, que você tem que buscar a sua felicidade, que é você o que importa e tudo mais, e nós vamos caindo nisso, e nos afastando do Deus de verdade. E Deus se torna esse Deus que supre a nossa felicidade, supre as nossas lacunas. E é talvez justamente isso, meus irmãos, que faz com que as igrejas se esvaziem, porque é mais fácil eu sentar na televisão, ligar ali e botar a pregação que eu quero ouvir. E botar ali alguém que vai falar aquilo que eu preciso ouvir, eu escolho. Você tem até o título da mensagem, né? Você escolhe lá. Não, hoje estou precisando ouvir sobre tal coisa. Você vai lá e pá, e coloca aquilo lá. E se alimenta daquilo. Mas a igreja, meus irmãos, é o chão, é o pé no chão, é o ombro com ombro, é o olhar um nos olhos do outro, é o dia a dia. É de vez em quando aqueles atritos que acontecem entre nós, porque todos nós somos pecadores, mas é também nos momentos difíceis aquele abraço que aparece. É, por exemplo, no velório, que, como nós tivemos ontem, é a sua igreja que vai estar lá com você. Não é o pastor do YouTube, mas é a igreja que vai estar lá com você. Isso aqui transforma a nossa vida, meus irmãos. E na igreja nós aprendemos que a igreja também não serve para a nossa felicidade. Porque se nós formos esperar que a igreja me faça um cristão feliz, nós também vamos nos frustrar, porque de repente o fulano de tal não me deu boa noite, me cumprimentou muito rápido, deu um olhar meio torto, falou uma coisa meio torta, a gente já desanima da igreja, já quer ir embora, porque a gente ficou decepcionado. Temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos. No versículo 17 do texto que nós lemos, diz assim: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Jesus tenha a supremacia. Meus irmãos, nós começamos a entender que Jesus é o centro de tudo. Nós não somos o centro de nada, Jesus ele é o centro de tudo. E quanto mais satisfeitos nós estivermos em Jesus, quanto mais nós experimentarmos Jesus na nossa vida, mais Ele vai ser glorificado. E mais próximos nós vamos estar dEle. Então nós não queremos crer em um Deus que só aparece quando a gente precisa. Nós queremos crer em um Jesus que, assim como nós estamos juntos no dia a dia, também está conosco no dia a dia. Também está conosco naquela decisão difícil, também está conosco no momento de alegria, que é o Senhor de tudo. E esse texto que nós lemos, versículo 18, fala que Jesus é a cabeça da igreja. Ou seja, a igreja existe por causa de Jesus, não é por causa de nós. Isso aqui, meus irmãos, é muito importante nós entendermos, porque às vezes nós vemos uma pregação inteirinha sobre você, sobre a sua felicidade, e Jesus só aparece ali para te ajudar. Uma coisa que nós aprendemos no seminário é que toda mensagem, toda pregação precisa terminar em Jesus, porque Jesus é o centro de tudo. Se eu vier aqui para os irmãos e pregar regras, ó, não faz isso, faz aquilo, eu estou só ensinando regras. Mas se nós falamos sobre Jesus, nós estamos falando sobre Ele. Ele é a cabeça do corpo. A igreja existe por causa de Jesus. Nós estamos aqui por causa de Jesus. E é justamente isso que nos salva, meus irmãos, de um afastamento de Deus, de um esfriamento de Deus, aquilo que está na nossa mente. Pode passar, Arthur, por gentileza. Nós temos um versículo muito conhecido, antes desse versículo. Às vezes quando nós citamos isso, as pessoas falam, mas a gente não pode julgar, outra igreja, a gente não pode julgar o pastor. Não, meus irmãos, a Bíblia nos ensina o quê? Por tudo a prova. A Bíblia nos ensina, inclusive lá em Atos, aquela igreja, né, dos bereanos, tudo que o pastor pregava, eles estavam o quê? Verificando. Não tinham a Bíblia ainda, mas um texto que eles tinham para ver se aquilo que o pastor pregava era verdade. Eles tinham conhecimento bíblico para dizer, olha, não, isso aqui realmente confere, ele está pregando. Agora, quando nós não temos profundidade na palavra, quando nós não conhecemos a Jesus, nós visitamos Ele de domingo, nós não lemos a Bíblia durante a semana, nós somos presas fáceis para tudo que acaricia o nosso coração. A Bíblia nos ensina, ponham à prova todas as coisas e fiquem com aquilo que é bom. Então o cristão maduro precisa ter esse discernimento de ouvir uma pregação, de ouvir uma mensagem e no seu coração, será que é isso mesmo? Será que não é? E ter o conhecimento na palavra ou buscar ajuda para saber se aquilo não é, para não cair em armadilhas. Agora sim, pode passar, Arthur. E um texto muito conhecido que é a chave para isso é Romanos 12, versículo 2, que diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela
renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós só conseguimos experimentar a vontade de Deus, que é o que todo mundo quer. O que nós mais queremos é viver a vontade de Deus, certo? Nenhum de nós quer viver fora da vontade de Deus. Meus irmãos, isso só é possível com a renovação da nossa mente. Não nos amoldarmos ao padrão desse mundo. Nem tudo aquilo que é dito é certo diante de Deus, nem tudo aquilo que é feito é normal. Nós precisamos aprender a renovar a nossa mente na palavra. E aquilo que Deus diz que é bom para nós, é bom para nós. Aquilo que Deus diz que não é bom para nós, não é bom. Aquilo que Deus diz que é certo, é certo. Aquilo que Ele diz que é errado, é errado. A Bíblia é o nosso ponto final. A Bíblia é a nossa resposta final. E não aquilo que talvez a maioria das pessoas pensa ou aquilo que é mais difundido. E aí sim, quando nós temos a nossa mente renovada todos os dias, eu tenho tempo com Deus todos os dias, eu estudo a palavra, aquilo vai falando ao meu coração, vai transformando a minha forma de pensar. É a nossa forma de pensar que precisa ser restaurada e resgatada por Jesus. Meus irmãos, nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. Mas comece com a renovação da nossa mente. Não adianta nada eu sentar aqui no domingo, ouvir uma pregação, fechar minha Bíblia a semana inteira, passar a semana inteira enchendo a minha mente de músicas, de séries, de filme, de rede social e achar que a leitura que eu faço no domingo à noite vai fazer alguma mudança na minha vida. Não vai. Nós precisamos que a Bíblia nos transforme todos os dias da nossa vida. Relacionamento profundo, entendimento profundo da palavra de Deus. Ou senão, nós vamos deixar de renovar a nossa mente. As outras coisas vão entrando. E quando nós vemos, logo, logo nós somos também desigrejados. Não precisamos mais tanto assim de Deus. Por que orar todo dia? Por que ir na igreja todo domingo? Não preciso tanto assim. Eu consigo ficar 1, 2, 3 semanas sem ir e fico bem. Não acontece nada na minha vida. É exatamente essa armadilha. Nós começamos a entender que nós não precisamos de Deus, como aquelas pessoas lá atrás, e vamos afastando Deus da nossa vida. Pode passar, Arthur? Nós já estamos chegando no final da mensagem. Enquanto Jesus não for tudo para nós, vamos ser influenciados por qualquer pensamento que a maioria das pessoas tem. Enquanto Jesus não for o centro da nossa vida, a base, a resposta final, o nosso alvo, aquilo que estiver bombando na internet, nós vamos olhar, vamos achar bonito e vamos acreditar naquilo. Então nós precisamos, meus irmãos, colocar Jesus no centro de tudo da nossa vida. É todos os dias ter tempo com Jesus. É tudo que eu faço, saber que veio de Jesus e é para Jesus. É saber que o meu Deus não é um Deus tapa-buraco, que só aparece nos momentos que eu não sei que eu preciso. Mas é um Senhor que quer ser Deus da minha vida, que quer ser de fato Deus da nossa vida. A palavra Deus significa exatamente ser Deus, ser a autoridade sobre a nossa vida. Pode passar, Arthur? Então, por último, aquela pergunta que nós fizemos lá no início. Quem é Jesus para você? Essa resposta, meus irmãos, é o que vai definir se nós vamos permanecer com Ele até o final da nossa vida ou se Deus vai se tornar um Deus esquecido para nós. Esse Deus que as pessoas estão esquecendo é esse Deus tapa-buraco, que só aparece para afagar o nosso coração, que só aparece na hora do milagre, na hora da necessidade. E esse Deus ele é logo esquecido. Mas se nós queremos em um Deus que é tudo na nossa vida, um Deus que é rei sobre a nossa vida, Jesus como o centro da nossa vida, meus irmãos, nós vamos caminhar com Ele para sempre, até o fim da nossa vida e por toda a eternidade, porque nós amamos estar com o nosso Senhor. Então quem é Jesus para você nessa noite? Ele é o seu tapa-buraco talvez, que você busca quando precisa, ou Ele de fato é o seu Senhor, o seu Rei, aquele que você ama, aquele que você não vê a hora de encontrar, aquele que é a razão da sua vida. Nós vimos os missionários aqui hoje pela manhã, falando das dificuldades, das necessidades, chorando, se emocionando, e estão fazendo isso por amor a Jesus. Vivem completamente das ofertas que a gente manda, não tem um trabalho ali fora o trabalho missionário, e estão felizes fazendo isso por Jesus. E nós muitas vezes preferimos só chamar Jesus quando nós precisamos dele. Então, meus irmãos, que Deus não seja um Deus esquecido na nossa mente, mas seja o centro de tudo que nós fazemos, seja a nossa vida, seja a nossa salvação. Amém? Eu queria orar com você enquanto eu chamo a equipe aqui à frente.
para nós estarmos encerrando o nosso culto. Pai, nessa noite, Deus, nós clamamos por graça e por misericórdia em nossa vida, porque, Deus, nós somos tentados a todo momento a tratar o Senhor como somente uma fuga, somente como um escape. Somente quando nós não temos resposta, somente quando nós precisamos, somente quando nós não temos mais saída, nós recorremos ao Senhor, Pai. Deus, não permita que nossa relação com o Senhor seja assim, mas nos ajude, Pai, a tratar o Senhor como o Senhor merece, ser de fato o centro da nossa vida, ser de fato o rei da nossa vida, Pai. Que aquilo que talvez nos atrai não vença o nosso coração, mas o Senhor seja dono, seja o centro de tudo que nós